Os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um nesta hora, para a glória do seu nome. Meus irmãos, para a gente tem sido um tempo muito precioso aqui, tem sido um tempo muito gostoso na presença do nosso Deus. Nós louvamos a Deus pelos instantes, bem como pelo calor, pela hospitalidade que a igreja tem nos oferecido nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos irmãos. Convidamos a todos a abrir a palavra do nosso Deus em Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, leremos do versículo 8º ao versículo 21. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que Deus nos abençoe, amados, e que o Senhor mesmo aplique a sua palavra no nosso coração na noite de hoje. Convido os irmãos a mais uma vez orarmos ao nosso Deus. Eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Nós te louvamos pela tua palavra que foi lida nesse momento. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que tu fales ao coração do teu rebanho, que tu abras o nosso entendimento para entendermos a tua verdade. Ilumina-nos e aplica a mesma no nosso coração, em nome de Jesus. Nós te louvamos por tudo e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um dos grandes pastores, reconhecido aí no meio pentecostal, que
se desbandou para um lado totalmente mais liberal, com relação à palavra de Deus. Certa feita, escreveu o seguinte: fui eleito o herege da vez, entre outras coisas, porque advogo a tese de que a teologia de um Deus títere, controlador da história, não cabe mais. Pode ter cabido na era medieval, mas não hoje. O Deus em que creio não controla, mas ama. É incompatível a existência de um Deus controlador com a liberdade humana. Se Deus é bom e onipotente, e coisas ruins acontecem, então há algo errado com esse pressuposto. Minha resposta é que Deus não controla, é que Deus não está no controle. A favela, o córrego poluído, a tragédia, a guerra não tem nada a ver, não tem nada a ver com Deus. Essas são as palavras de Ricardo Gondim, pastor da igreja Betesda, Assembleia Betesda. O Deus em que creio não controla, mas ama. É incompatível a existência de um Deus controlador com a liberdade humana. Será que é esta a figura do Deus que nós cremos, exposta pelas Escrituras, exposta pela palavra do nosso Deus? Deus exerce o domínio e o controle de todas as coisas. A palavra de Deus o revela assim, o demonstra assim para nós. E aqui, o livro de Gênesis deixa muito bem claro para nós esta imagem e esta figura de Deus governando soberanamente todas as coisas, exercendo o seu domínio, o seu poder e o seu controle sobre tudo e sobre todos. Nós encontramos no livro do Gênesis duas sementes caminhando lado a lado. Podemos perceber no Éden, na semente do homem, Caim e Abel. A semente da serpente e a semente da mulher, Caim e Abel. Encontramos mais na frente duas descendências, a descendência de Sete e a descendência de Caim. No capítulo 12, nós temos então o chamado de Abraão. Abraão é chamado a uma grande tarefa, a ir para uma terra que ele não conhecia, a uma terra distante, a uma terra que ele vai pela fé, peregrinar pela fé, uma terra que seria entregue aos seus descendentes. Deus estabelece uma aliança com Abraão, e por falta de fé, por ter uma idade já avançada, 75 anos, Sara e Abraão tentam de uma certa forma dar um jeito na promessa de Deus, e Sara então entrega Agar, a sua escrava egípcia, para que Abraão se deite com ela e tenha um filho. O único problema é que no capítulo 16 nós já vemos ali uma intriga entre Agar e Sara, porque o filho que Agar gerou passou a trazer sérias consequências na família, a ponto de Sara pedir a Abraão que expulse Agar. Nós então teremos mais dois descendentes, Ismael, filho de Agar, o descendente natural, e nós temos mais na frente então a continuidade da promessa de um descendente vindo do próprio Abraão e da própria Sara. No capítulo 17 de Gênesis, o Senhor aparece para Abraão dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Ali mais uma vez o Senhor confirma a sua aliança com Abraão,
lhe entrega o sinal dessa aliança, a circuncisão, né? Porque ali Ismael vai ser circuncidado. Mas, mais uma vez, Abraão expressa ali, basicamente, uma incerteza com relação à promessa e com relação à sua idade. E Deus diz mais uma vez, reafirma mais uma vez, Ismael não será o herdeiro da promessa. O herdeiro da promessa é um filho natural que nascerá de você e de Sara, e esse filho se chamará Isaque. Isaque. Nós temos então aqui, irmãos, nesse processo todo, um conflito da descendência natural de Abraão, da descendência com Agar, com a espera do descendente espiritual, do descendente da aliança, Isaque. Mas aqui no capítulo 21, nós temos o cumprimento dessa promessa, o nascimento de Isaque. Isaque, enfim, nasce, a promessa se concretiza. Abraão responde a esta promessa com fé, com felicidade. Ele confirmará esta resposta de Deus com fé, expressando a sua fé em Deus. E Sara expressa a sua alegria, expressa o seu louvor a Deus em relação ao cumprimento da promessa do Senhor. Percebam que nós não temos apenas um conflito de duas descendências, uma descendência, a descendência natural, vivendo um conflito com Abraão por causa da espera, mas nós temos também um conflito no que diz respeito à resposta. Abraão corresponde positivamente ao nascimento do seu filho com fé, circuncidando-o ao 8º dia. É o que nós encontramos do versículo 1 ao versículo 8º. Mas Sara corresponde a promessa de Deus por meio de um louvor, por meio da gratidão, né? Veja lá no versículo 3, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Esse foi o nome que Deus disse que Abraão deveria colocar na criança, Isaque. Isaque significa aquele que ri, ele ri. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Veja a resposta de Sara. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. A palavra-chave do versículo 1 ao versículo 7 de Gênesis 21 é rir. Essa é uma palavra-chave, a palavra hebraica zaak, rir. Mas nós temos uma outra palavra que aparece no versículo 9. No versículo 9 de Gênesis 21. E a palavra aqui tem na sua raiz a mesma palavra rir, mas a palavra aparece de uma forma pejorativa, aparece de uma forma totalmente diferente daquela palavra que aparece do versículo 1 ao versículo 7. E a palavra é justamente caçoar. A palavra caçoar, ou caçoava de Isaque, Ismael caçoava de Isaque. Ela é tem a mesma raiz da palavra rir, mas a palavra aqui é uma ideia de zombar, de sorrir maliciosamente. A ideia é de zombaria. Percebam que o que nós temos nesse texto é a resposta de Ismael à promessa de Deus,
a maneira como os pais da fé, Abraão e Isaque, tiveram o seu filho Ismael. E aqui, meus irmãos, nessas duas respostas e no destino que nós temos daqui para frente, o texto então revela ao mesmo tempo os atos graciosos de Deus, os atos graciosos e poderosos de Deus a Sara, e ao mesmo tempo nós temos a provisão e o cuidado de Deus para com Agar e Ismael. Ou seja, Deus não somente controla o destino de Abraão e de Sara, mas Deus igualmente controla a circunstância e a situação da vida de Ismael e de sua mãe Agar. É justamente por esta razão que eu gostaria de tratar na noite de hoje sobre o governo soberano de Deus. O governo soberano de Deus. Em primeiro lugar, no seu governo soberano, Deus revela o seu propósito. No seu governo soberano, Deus revela o seu propósito. Como nós falamos há pouco, Sara e Abraão respondem positivamente, com fé, com alegria, com louvor, o nascimento de seu filho. Com 3 anos de idade, Abraão promove uma grande festa. Provavelmente porque com 3 anos de idade, já com 3 anos, a criança era desmamada. Você pode ver isso na história de Samuel. Samuel é desmamado com 3 anos. E uma grande festa é promovida. Isso porque talvez fosse muito comum naqueles dias a morte de crianças que não vingavam. E aqui, com 3 anos de idade, Abraão promove uma festa. Mas algo acontece naquela festa que deixa a Sara indignada, que deixa a Sara incomodada. E é justamente o fato de Ismael zombar de Isaque. Há quem diga que a risada de Ismael seja uma simples brincadeira de uma criança. Uma criança brincando com uma outra, uma vez que ele era um irmão adolescente mais velho, provavelmente já com 16 anos. Mas Sara não vê uma mera brincadeira, mesmo porque a palavra caçoar aqui no nosso texto, ela traz a ideia justamente de uma risada maligna, maliciosa. O apóstolo Paulo interpreta esse texto como Ismael perseguindo a Isaque. O filho mais velho, o filho da escrava, persegue o filho da promessa. Eis aqui um quadro de uma perseguição, de uma zombaria, e Sara contempla essa postura e essa atitude de Ismael, uma atitude perseguidora. Mas a razão que nós temos aqui no texto não é que Sara simplesmente está movida por ciúmes, por indignação, mas a justificativa de Sara a Abraão é justamente uma ideia religiosa. O filho da escrava, esse filho não terá herança com o meu filho Isaque. A questão movida aqui não é um mero ciúmes, mas ele não terá herança com meu filho Isaque. Veja isso no versículo 10. Disse a Abraão: rejeita essa escrava, ou seja, deserda essa escrava, tira toda a possibilidade de herança, deserda. Aqui nós temos uma família deserdada. Ismael se vê sem a possibilidade de uma herança da parte do seu pai Abraão. Esse é o pedido aqui de Sara: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque
meu filho. Versículo 11: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Irmãos, quem é pai aqui deve imaginar a dor que bateu no coração de Abraão. Não deve ter sido fácil para Abraão ouvir da parte da sua esposa: rejeita essa escrava e o seu filho. O menosprezo de Sara pela egípcia Agar e pelo seu filho era tão grande que ela não mencionou o nome. E é interessante porque a leitura que a gente faz aqui de Gênesis 21, por diversas vezes, você vai ter o nome de escrava e filho. Nós não temos o nome de Ismael. Ninguém, nem o narrador, nem o próprio Deus, chama esse adolescente de Ismael. É o tempo todo o filho da escrava. Sara expressa todo o seu menosprezo para com Agar e para com seu filho Ismael. E isso parece muito penoso. Isso parece que deixa Abraão indignado. No texto em português aqui, nós não conseguimos perceber, aparentemente aqui, a indignação de Abraão. Mas Abraão, no versículo 11, ele não simplesmente está aqui movido de pena, de compaixão, mas ele está indignado com Sara. Ele está eufórico, ele está aqui com o coração comovido, cheio de indignação com o pedido da sua esposa, até o momento que Deus então revela o seu propósito, demonstrando que de fato Abraão deveria atender ao pedido da sua esposa. Não te pareça isso penoso? Rejeitar um filho não deve ser uma coisa fácil. Abraão não está aqui preocupado com questões morais e com questões legais, porque o pedido de Sara naqueles dias era um pedido legal, era um pedido baseado nas leis daqueles dias. Era muito possível um pai de um filho gerado por uma escrava naqueles dias deserdá-lo legalmente. O pedido de Sara é legal. Mas o sentimento de Abraão é paternal. É o sentimento de um pai comovido e movido por um pedido duro da parte da sua esposa, da parte da sua mulher. Mas a resposta de Deus para Abraão é uma resposta reveladora, é uma resposta consoladora. Porque Deus deixa muito claro para o seu servo que o pedido de Sara não era um pedido penoso e não era um pedido duro, mas o próprio Deus atestava e aprovava a postura de Sara. Essa postura não foi aprovada no capítulo 16, mas no capítulo 21 aqui, Deus atesta e aprova o pedido dela, e lhe diz, e conforta o coração de Abraão, dizendo: Abraão, o descendente da aliança não é Ismael, mas é Isaque. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Eu farei de Ismael uma grande nação, mas ele não é o descendente da promessa. Ele não é o descendente da aliança. Deus governa soberanamente as circunstâncias. Deus é o Deus das circunstâncias. Deus governa as ações do homem. Deus governa as ações do seu povo.
Deus está dirigindo o destino de Sara, o destino de Abraão. Ainda que no presente momento, o pedido desta mulher pareça duro demais para um pai, penoso demais para um pai, ver o seu filho peregrinando pelo deserto errante, mas ao mesmo tempo é consolador saber que o Deus que controla o destino e as ações do povo da aliança é igualmente o Deus que controla a vida dos filhos da semente natural. Deus governa as circunstâncias. E muitas vezes nós não entendemos, irmãos, quando algumas pessoas sugerem coisas difíceis para nós. Muitas vezes nós não entendemos o porquê nós somos despedidos de um emprego, talvez, ou porque recebemos uma resposta negativa. Às vezes é uma palavra dura do pai, da mãe, de um amigo. Muitas vezes nós não somos capazes de enxergar o propósito de Deus naquela postura, naquela palavra. Eu acredito que todos nós precisamos de Saras, precisamos de pessoas que nos abordem e exijam muitas vezes de nós posturas que aparentemente são posturas duras e dolorosas. Para Abraão era penoso dispensar o seu filho, mas para Deus era legal, era correto. Esse era o propósito de Deus. Certamente foi difícil também para Abraão a sua separação de Ló. Quando Abraão se separou do seu sobrinho Ló. Mas quando Deus disse para Abraão no capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. De forma alguma, Deus disse para Abraão levar o seu parente. E Deus governa também naquela situação, as circunstâncias, até mesmo as intrigas dos pastores, para que haja ali uma separação de Abraão com seu sobrinho. Porque a promessa não era para Ló, não era para o seu servo Damasceno, Eliezer, não era para Ismael, a promessa era para Isaque. O propósito de Deus, o propósito redentivo do Senhor, a preservação da descendência da aliança, era com Isaque. Por meio dele, Abraão teria uma grande nação, e por meio de Isaque viria o Redentor, o Salvador, Jesus Cristo. Nesse processo todo, o nosso Deus controlando e governando as circunstâncias, revela o seu propósito, e para nós muito mais claro que a finalidade aqui é preservar o povo da aliança, livre de qualquer ameaça, de quem quer que seja, a fim de termos o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Deus governa soberanamente todas as coisas. E o governo soberano de Deus é revelado no seu propósito. Deus revela o seu propósito. Mas no seu governo soberano, Deus também revela a sua bondade. Ele revela o seu propósito e ele revela a sua bondade. Veja o que o texto bíblico nos diz a partir do versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre. Vamos ler a partir do 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu
andando errante pelo deserto de Berseba. Veja uma coisa aqui. Deus se revela para Abraão. Deus diz: faz o que ela está te pedindo, porque Ismael não será o herdeiro é Isaque. E a palavra de Deus traz consolo para Abraão. Abraão se submete à palavra de Deus, ao propósito de Deus, e então dá todos os preparativos para Agar. Mas é interessante porque o nosso texto parece que Abraão dá o filho para Agar, não é? Dá a entender que é como se fosse uma criança que ainda está no colo. Mas aqui não se esqueça, Ismael deve ter em torno aqui de 16 anos. 16 anos. Então a Agar não está levando Ismael nas costas, mas ela, como mãe, está conduzindo o seu filho, está conduzindo o seu adolescente para fora daquela casa. O próprio Abraão está suprindo as necessidades. O odre que é entregue a Agar tem seria mais ou menos uma jarra com 12 litros, 12 litros de água, e alguns pães para o deserto. O texto bíblico diz que Agar saiu andando errante pelo deserto. A figura que nós temos aqui é uma figura de uma mãe que está cambaleando, que está perdida, está devagando pelo deserto, ela está perdida. Essa cena, ela nos faz identificar, nos identificar com a situação de Agar, porque a situação dela é penosa. A situação desta mulher é triste. Ela está saindo de casa, ela está caminhando no deserto, e o deserto aqui é o deserto que está a parte sul do Negueb, da parte de Judá, uma região extremamente seca, sem água, e essa mulher sai errante por aquela região. Mas pergunto para você, o que é 12 litros de água para o deserto? O que é 12 litros de água? À primeira instância, parece ser muita água, né? 12 litros parece ser muita água. Mas o tempo vai passando. O tempo passa. A água acaba. O pão também acaba. E o versículo 15 diz: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Esta mãe não consegue ver o seu filho morrer. Esta mãe está se afastando, coloca o seu filho debaixo de um dos arbustos, de uma árvore, e ela se assenta a uma certa distância, de forma que ela não consegue perceber e ver a morte paulatina do seu filho, porque não tem mais água, não tem mais pão. A situação não é só de quem está andando perdida no deserto, mas é a situação de uma mãe e de um filho que não tem mais o que fazer, porque tudo se acabou. E agora a única coisa que resta é a morte do seu filho. É a morte de seu filho adolescente. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Quem chorou? Agar chorou. Ismael chorou. A situação era complicada para ambos. Mas o versículo 17 é muito bonito e muito interessante e revelador para nós. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Quem estava chorando? Agar. Quem estava chorando? Ismael. Ambos choravam. Mas Deus ouviu a voz do menino. Deus não está ouvindo a voz de Agar.
Deus ouviu a voz do menino, ouviu a voz de Ismael. Alguns dizem que Deus ouviu a voz de Ismael, porque a culpa exclusiva de ambos estarem no deserto padecendo fora de Ismael. A culpa maior era de Ismael. Ele perseguiu, conforme o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 4, Ismael perseguiu o filho da promessa. A culpa era dele. Certamente, Deus ouviu o clamor daquele menino. Alguns estudiosos acreditam que o motivo pelo qual Deus ouviu é porque, como ele foi o maior culpado, certamente ele deveria ser o maior arrependido. Alguém chega a dizer o seguinte: seu comportamento levou à sua expulsão, e a sua oração à sua salvação. O comportamento de Ismael o conduziu para fora da casa de Abraão, mas as suas lágrimas e o seu arrependimento o conduziu à salvação da sua vida, no que diz respeito à vida física. Deus ouviu a sua voz, e o anjo do Senhor disse, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Sara não chamou Agar de Agar, mas chamou Agar de escrava. O narrador não chamou Agar de Agar, mas a chamou de escrava. Mas o anjo do Senhor disse: o que tens, Agar? Deus a chama pelo nome. E nesse quadro, nós encontramos a bondade de Deus revelada na vida desta mãe, revelada na vida desta mulher. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Por que Deus ouviu? Porque ele tem uma promessa com Abraão. Eu farei de Ismael uma grande nação. Deus é fiel às suas promessas. Deus cumpre fielmente a sua palavra. E no cumprimento da sua palavra, Deus revela quão bom Ele é. Revela a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. Deus revela graciosamente, de forma muito especial, a sua bondade para com Abraão e para com Sara. E de forma muito especial, Ele revela a sua bondade na vida desta mãe e na vida desse filho. No deserto, os recursos acabaram, as forças exauriram, a esperança esvaiu, as lágrimas rolaram, a dor aguçou. Mas no deserto, Deus ouviu, Deus se revelou, Deus respondeu, e Deus confortou o coração daquela mulher, o coração daquela mãe e daquele filho. Deus revela a sua bondade na vida desta igreja, de forma especial, de forma graciosa. Talvez você esteja vivenciando momentos difíceis da sua vida, mas nos momentos difíceis da vida, irmãos, Deus continua a se revelar. Deus continua a cuidar de você.
a revelar a sua graça e a sua misericórdia. Quando menos esperamos, as coisas acontecem. Quando pensamos que as coisas não têm mais jeito, as coisas acontecem. Eu esperei 13 anos com a minha esposa para termos um filho. Em 13 anos nós fomos cobrados. Em 13 anos nós fomos questionados. Por que você não tem filho? É porque a sua esposa não quer não quer engordar? 13 anos. Mas depois de 13 anos, Deus revelou a sua bondade para conosco, a mesma bondade que Ele já revelava durante os 13 anos. Ele nos deu um filho. Às vezes, naquele momento que você menos espera, as coisas acontecem, mas elas acontecem no tempo de Deus, na hora de Deus, na vontade de Deus. O que eu quero demonstrar para a igreja é que se Deus é bom para com as pessoas não crentes, para com aquelas pessoas que não são filhas da aliança e filhas do pacto, muito mais para com você, meu irmão. Em Cristo Jesus, Deus revelou toda a sua bondade para com esta igreja, para com a sua vida, para conosco. Jesus é a maior revelação da bondade de Deus para conosco, da misericórdia e da graça de Deus. Em Cristo Jesus, Ele nos ouviu. Em Cristo Jesus, Ele nos atendeu. Em Cristo Jesus, Ele nos consolou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou da morte. Deus governa soberanamente todas as coisas. E no seu governo, Deus revela o seu propósito. No seu governo, Deus revela a sua bondade. No seu governo, Deus revela o seu cuidado. Versículos 18 a 20. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, porque cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Nesta região do sul, praticamente aqui no sul da Arábia, Deus então estabelece definitivamente a semente de Ismael. O futuro da semente natural é consolidado aqui nesse momento do nosso texto. E a partir do versículo 22, nós então teremos a condução e a direção de Deus na vida da semente da aliança. Mas até chegar esse momento, Deus expressa e revela todo o seu cuidado na vida de Agar e na vida de Ismael. Deus se revela a esta mulher, e uma vez que agora a sua fé é renovada, ela procura ter uma ação renovada. Ela tem uma ação renovada. Vai em frente, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Deus não apenas faz promessas, Deus provê. Deus não somente diz o que Ele vai fazer,
Ele não simplesmente cumpre as suas promessas, mas Ele provê os meios cabíveis e necessários para o cumprimento da sua palavra. O motivo pelo qual Ismael é abençoado é porque Deus tem um compromisso com seu servo Abraão. Não eram os 12 litros de água que iria suprir as necessidades de Ismael, mas o poço que Deus fez com que Agar, o poço que ela não conseguia enxergar, é aquele poço que vai sustentar a vida dela e a vida do menino. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Você já parou para pensar que na maioria das vezes é no deserto que experimentamos a providência divina? Você já parou para pensar igualmente que muitas vezes a solução dos nossos problemas está bem perto de nós e nós não conseguimos enxergar? A menos que o Senhor Deus abra o nosso entendimento e os nossos olhos. Somente assim somos capazes de enxergar a providência e o cuidado de Deus. Quando o próprio Deus faz com que enxerguemos. O poço estava ali, perto de Agar, mas ela não conseguia enxergar, até o momento que o Senhor Deus foi lá e a fez enxergar o poço que estava perto. O texto continua dizendo que Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Irmãos, vale entender que entenda que a relação de Deus com Ismael e com Agar é uma relação em consequência da promessa dele, de Deus com Abraão. Essa é a razão. Mas a relação de Deus com você e comigo também é por causa da promessa dele a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, por meio de Cristo, na pessoa do Senhor Jesus. Deus revelou o seu propósito, Deus revelou a sua bondade, e Deus manifestou o seu cuidado para com você e para comigo. Eu quero dizer para você hoje, que Deus continua cuidando de você, e provendo os meios para que você continue sendo um servo fiel dele. Ainda que as coisas, muitas vezes, pareçam o contrário, Deus cuida de você. Deus provê as suas necessidades e as suas carências. Glorificado seja o nome dele, porque há 112 anos ele tem revelado o governo e o controle dele na vida desta igreja e na vida dos irmãos. E a nossa oração é que Aracaju continue sendo abençoada por intermédio desta igreja, que manifesta todo esse caráter do nosso Deus, desse Deus que controla e que governa soberanamente todas as coisas. Diferentemente de Ricardo Gondim, podemos afirmar à luz da palavra que Deus controla todas as coisas. Podemos dizer que Deus está por trás das circunstâncias, porque Ele é Deus. Cabe uma única resposta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.